Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar início à semana 1 do PET 2 do 7º ano. O exercício 1 da semana 1 tem o seguinte enunciado. Observe a reta numérica e responda as questões. A. Que número corresponde ao ponto B? B. Qual é o ponto correspondente ao número -4? C. Qual é o ponto correspondente ao número 5? D. Qual é o ponto que corresponde a 2? E. O ponto E corresponde a qual número? E F. Qual é o módulo do número que o ponto E representa? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Pessoal, então é o seguinte, esse é o nosso exemplo. Mudei os números, coloquei alguns pontos a mais, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem a reta numérica, certo? O zero, que separa os números positivos dos números negativos. E eu nomeei algum desses números, tá bom? Por exemplo, o 1, esse ponto que está localizado no número 1, é o meu ponto C. Então, sempre que a gente tiver nesse exercício eu falar o ponto C, a gente já sabe que ele está representando a posição do número 1, tá bom? Se eu falar o ponto D, ele está em qual posição? -1, tá? O A, ponto A, -3, certo? E agora a gente vai ver o que o exercício está pedindo para a gente. Ele dá uma reta que é diferente dessa, e na letra A ele pergunta, que número corresponde ao ponto B? Fácil, ponto B corresponde ao número 0, tá bom? 0, certo? Letra B. Qual é o ponto correspondente ao número -4? Poxa, problema aqui, né? A gente não tem o número -4. A gente tem o número, desculpa, mas não tem nenhum ponto representando, né? Então vamos chamar esse -4 de H, para não ficar sem responder a letra B. Poxa, então qual é o ponto que corresponde ao número -4? O ponto H, tá bom? Letra C. Qual é o ponto correspondente ao número 5? Número 5 é o ponto F, certo? D. Qual é o ponto que corresponde a 2? Ponto G. O ponto E corresponde a qual número? Ponto E está posicionado aqui no 4, certo? E por fim, uma coisa diferente, né? Qual é o módulo do número que o ponto E representa? Bom, o ponto E está representando o número 4 para a gente. E o módulo de um número positivo é sempre ele mesmo. O módulo é a distância desse ponto até a origem. Lembrando que a origem é o 0, tá bom? Então, a gente tem a origem, os positivos e os negativos. Quantas unidades eu tenho de distância do ponto 4 até a origem? 4, tá bom? Mas então sempre o módulo vai ser o mesmo valor do número? Para os positivos, sim. Para os negativos, imagine o seguinte, qual é o módulo de -3? Bom, o módulo é a distância desse ponto até a origem, tá bom? Que são 1, 2, 3 unidades. Então, quer dizer que o módulo de um número, se ele é positivo, ele continua o mesmo, e se ele é negativo, basta eu tirar o sinal de menos? Isso mesmo, tá bom? Então, o módulo de 4 é 4, e se a pergunta fosse qual o módulo de -3, a resposta seria 3 positivo, tá bom? Poxa, pessoal, agora que eu vi que eu estou escrevendo aqui, ó, e não mostrei para vocês, mas aqui, ó, tá bom? Esse é o exercício completo. Pessoal, espero ter ajudado. Até o próximo exercício.